Bem, antes de tudo, eu gostava de dizer que todo este público está aqui porque pensava que Paulo Futre seria o nosso convidado. Acredito que muitas das pessoas que estão em casa também pensariam que seria o nosso convidado principal de hoje. E a verdade é que falei com Paulo Futre. Paulo Futre falou comigo e disse: Fernando, conta comigo. Telefona-me na quarta-feira. Se houver algum imprevisto, digo-te. E houve um imprevisto. Mas Paulo Futre disse: Fernando, se for ao imprevisto é contigo. O que quer dizer que Paulo Futre pode ser o próximo convidado da próxima semana. Aliás, é de tal forma real este convite que o meu convidado impossível deixa de ser o Glenn Medeiros, a partir de hoje, e passa a ser Paulo Futre. Se Paulo Futre não vier, vem Paulo China! Se Paulo China não vier, vem quem? Vem a Teresa Guilherme! Bom, então vamos a isto. Parece sinceramente que o Futebol Clube de Porto se sagrou campeão nacional. É verdade. Rui Costa, ninguém está a festejar. Vá lá. Se dois juntos outra vez. Bom, a verdade é que muitas pessoas ficaram incomodadas com o apagão no Estádio da Luz, mas o Benfica, na verdade, só queria ajudar o Futebol Clube do Porto a festejar com luzes baixas, com música, poupou-se energia, poupou-se o planeta de resto agradece, e assim não tivemos que ver responsáveis do Futebol Clube do Porto em cuecas, que é uma coisa lastimável. Já não é? Ai, que lindo. Bem, quanto ao jogo, o Porto venceu e tornou-se campeão. O Porto conseguiu ser campeão no Estádio da Luz. Eu sinceramente não percebo qual é o espanto. O Benfica já foi campeão no Estádio da Luz bastantes vezes, não é? Qual é a novidade? Bom, Cavaco Silva está preocupado, está muito preocupado. Disse que nas próximas eleições ninguém deve fazer promessas que não pode prometer. Este não é o tempo de vender ilusões ou falsas utopias, disse. Os políticos ficaram extremamente confusos, visto que não percebem o significado da expressão promessas que não podem prometer. Não tem sentido. Bom, de resto, na passada quinta-feira, Cavaco Silva aceitou mesmo a admissão de José Sócrates, o que é absolutamente lamentável, é verdade. Foi pena para Sócrates, queria aproveitar o dia 1 de Abril para fazer uma série de discursos. E assim não teve essa possibilidade. Bom, a propósito desse mesmo dia, o dia 1 de Abril, num jornal inglês saiu a notícia de que Portugal ia vender Cristiano Ronaldo à Espanha para abater o déficit. Claro que esta era uma mentira deste dia, do dia 1 de Abril. Se Portugal se quisesse livrar de buracos à custa da Espanha, não vendia o Ronaldo, vendia obviamente o Roberto. É que é possível. Bem, um relatório da Eurostat divulgou que Portugal está entre os países com menor taxa de fecundidade da Europa. Ou seja, os portugueses são dos povos que menos fecundam, mas são o povo mais fecundado. Bem, esta semana também soubemos que um professor pedófilo voltou a dar aulas. Esperemos que para castigo tenha sido colocado numa universidade sénior. Não é verdade? É absolutamente desastroso. Bem, um estudo diz que o petróleo pode acabar daqui a 49 anos. Já o dinheiro para comprar gasolina pode acabar daqui a 49 dias. Finalmente, a música de Shakira foi votada no estádio do Real Madrid por esta ter um relacionamento com um jogador do Barcelona. Se a moda pega, temos a Sara Carbonero, que não poderá dar entrevistas no Camp Nou, Irina Shayk não terá publicidade em Barcelona e as empregadas da Alter não vão poder entrar no estádio da Luz. Não pode ser. O meu convidado de hoje posso começar por dizer que é licenciado, logo, já sabem que não é José Sócrates, chama-se também José, mas é José Nunes, é jornalista, é cronista, é radialista e comentador desportivo de eleição, o que aumenta a probabilidade de já ter levado com bolas de golfe na cabeça. Esteve no Estádio da Luz no passado domingo e, segundo consta, dizem, terá sido ele que se encostou sem querer ao interruptor da luz dos holofotes do estádio.
Bem, hoje vem cá apresentar o seu mais recente livro, que é este, e explicar-nos tudo o que sempre quisemos saber sobre futebol. Ou seja, que segredo sabe o Roberto para Jesus continuar a apostar nele na baliza. Senhores e senhoras, festejem a entrada deste senhor como se o vosso guarda-redes tivesse acabado de defender o remate fácil do Guarim. Convosco, José Nunes! Nunes, é verdade? Confirmas isto do apagão? Foste tu que te encostaste involuntariamente? Nem lá estive. Estive a fazer os comentários ao Guimarães Sporting na Antena 1, que foi 2 horas antes. Mas viste o apagão? Vi o apagão, ou seja, vi tudo às escuras, exatamente. Porquê é que não apagaram a luz às 20h30, não é? Do ponto de vista do interesse dos benfiquistas, não teria sido muito melhor. Sentido. Não, mas é preciso dizer que a história do apagão, evidentemente, é chata, é aborrecida, é desagradável, é muito desagradável. É feio, mas acabou por ter um efeito interessante, porque a festa do Porto acabou por ser assim uma festa bastante cool. Penumbras, flashadas, repuxos, parecia que... Eu acho que até foi melhor. Parecia que estávamos no Kremlin ou no platô. Neste caso o Trump, que era só gajedo, não é? Nunes, o que é que teria acontecido se o mesmo tivesse sucedido no Estádio das Antas e o Benfica tivesse ganho este título que foi atribuído ao Futebol Clube do Porto? O Benfica poderia ter feito isso o ano passado e não conseguiu. Aliás, o Benfica, o ano passado, não precisava de uma vitória como ao Porto este ano. Precisava apenas de um empate. E, de facto, esteve empatado na segunda parte, 1-1. O Porto com 10, creio que o Futsilé tinha sido expulso. E depois levou 2 gols. O Porto ganhou 3-1. Portanto, como não há SES, não sabemos o que é que teria acontecido. Olha, ganhou justamente o Futebol Clube do Porto, não? Contra factos, não há argumentos, 16 pontos. Acho que ganhar o campeonato a 5 jornadas do fim, mais golos marcados, menos golos sofridos, melhor marcador, melhor jogador. Quem é que foi o melhor marcador? Foi o Roberto. O Roberto marcou cedo. Aos 9 minutos, o Roberto já estava a marcar. O Roberto é uma das figuras incontornáveis do campeonato 2010-2011, isso é completamente claro, não é? Quem é que é mais importante para o campeonato? O Hulk ou o Roberto? Não, acho que os dois fazem um cocktail absolutamente fantástico. Vai embora o Roberto? Enfim, olhando hoje para alguns jornais esportivos, dá a sensação que isso poderá realmente acontecer. Sim. O que é que dizem os jornais esportivos? Que ele está no fio da navalha. Eu acho que já passou para lá. Mas que segredo, de facto eu disse isso no texto de introdução, mas que segredo é que sabe o Roberto para o Jorge Jesus o colocar sempre a jogar? Ele sabe um segredo qualquer de Jorge Jesus, não é? Provavelmente. Ou pões-me a jogar ou digo que sei. Outra vez. Se calhar ele teve uma conversa com o Jorge Jesus em que lhe disse ou pões-me a jogar ou eu vou dizer que tu és eletricista. É verdade, eu queria que comentasse essa declaração que vem marcando o dia de hoje. Acho que é uma das frases, é a frase do fim de semana, claramente. É muito engraçada e muito inspirada, indiscutivelmente. Você está-me a fazer perguntas da luz, eu sou treinador de futebol, eu sou eletricista. Acho que é ótimo. Ele não é eletricista e, pelos vistos, também não é oftalmologista, senão o Roberto já tinha tido ali umas consultas. Não é? Aliás, tu és uma absoluta enciclopédia de frases absolutamente emblemáticas. Eu queria começar por aí. Há mitos que eu não sei se, de facto, por vezes terão acontecido ou não. Uma delas, a grande maioria das frases emblemáticas são atribuídas ao João Pinto, antigo jogador do Porto. O famoso prognóstico já no final. A equipa estava à beira do abismo, logo demos um passo em frente, não é? O meu coração só tem uma cor. O meu coração só tem uma cor azul e branco. Também o Jean Pacheco, isto é como uma faca de 2 legumes. Tudo isto aconteceu ou é um mito? É um bocadinho difícil, às tantas, destrinçar a ficção da realidade. Mas todos nós queremos acreditar que isso aconteceu. Bom, mas já agora, já que estás a falar no João Pinto, o João Pinto protagonizou um episódio muito giro numa final de taça. Sporting Porto, no Estádio Nacional. Eu era repórter de campo da Rádio Comercial, pronto, tu passaste também. O Porto ganhou. E quem entregava a taça de Portugal nesse dia era a Ministra da Educação, a doutora Manuela Ferreira Leite. Grande confusão no final. A equipa do Porto com grande dificuldade para subir à tribuna, porque havia uma grande confusão, toda a gente a tirar com coisas. E eu estava a fazer o Sporting e o Carlos Boto, não sei se te lembras. Lembro. Era o repórter que acompanhava ao Porto.
E então, o Carlos Boto, no final do jogo, toda a gente no relevado, os repórteres também, o Porto a festejar, os jogadores do Porto, e o Carlos Boto está ao pé deles e diz assim, bom, neste momento os jogadores do Porto estão hesitantes se hão de subir ou não a escadaria de acesso à tribuna presidencial, porque está uma grande confusão, e há de facto aqui uma séria ameaça e tal, de poderem assistir problemas de violência e tal, e não sei o quê, e de repente começa-se a ouvir assim uma voz, isto vai dar merda. Era o João Pinto, curiosamente. E o Carlos Boto diz assim, fez-se um silêncio na reportagem, e às tantas o Carlos Boto diz assim, e o repórter também acha que isto vai dar aquilo que o João Pinto acabou de dizer. Já agora, como é que será o Futebol Clube do Porto pós Pinto da Costa? Nós sabemos o que é o Futebol Clube do Porto com o Pinto da Costa, não é? Quer dizer, é uma coisa absolutamente diferente. Dos últimos 20 campeonatos ganhou 14. É uma coisa absolutamente brutal. Nem o Benfica de Eusébio conseguiu fazer isto. Mas os árbitros vão entrar em crise, ou não? Como é que será? Não vai ser bom ser árbitro a partir daí? É difícil ser árbitro em Portugal. É muito complicado ser árbitro em Portugal. Como é que um árbitro aguenta a pressão que tem, não só dos dirigentes desportivos, mas sobretudo dos opinion makers, dos comentadores desportivos, que cada vez há mais. Aliás, porquê é que há tantos comentadores desportivos hoje em dia? À segunda-feira não se consegue ver um serviço noticioso às 11 da noite. Não se consegue. Ou levas com É novelas tudo jornais de um lado, desportivos, não ou é? com programas desportivos do outro. Mas porquê é que isso acontece? Possivelmente porque tem audiência, senão não havia, não é? Mas parece uma forma já um bocadinho... Parece já uma forma um bocadinho esgotada. Aquela cena da mesa redonda com as 3 grandes sensibilidades clubísticas em Portugal, mas pelos vistos funciona. Olha, e a partir daí... Nunes, e o Futre? Temos de falar de Futre. Futre que vai ser sempre o nosso eterno convidado, vos garanto. Para a semana poderá ser ele o nosso convidado principal, juntamente com o Esclã, aqui vos digo. Mas, achas que é justo dizermos que existe o futebol antes de Futre e o futebol depois de Futre? O Futre como jogador era um autêntico animal. E estou a dizer isto em tom elogioso. Não é? E como visionário? Não queres dizer que eu vou dizer que é um autêntico animal outra vez. Não, eu acho que o Paulo Futre é uma pessoa com enorme carisma, não é? E é um grande comunicador. Sim. Espero que venha ao teu programa, porque... Eu também espero que sim. Futre, estou à tua espera, amigo. Sócio. E depois tem aquela particularidade de não se desconcentrar. Mas afinal, qual era o melhor jogador chinês que ele falava? Já se sabe ou não? Acho que sim, era o chute no cu. Pelo menos é tido como o melhor jogador chinês da atualidade. Mas isso é verdade. Disseram-me que era um outro jogador que nem sequer era chinês. É? Tu não sabes? Não. Bem, se tu dizes isso, Nunes, eu confio em ti. A informação que eu tenho é que era chinês, de facto. Sim. Bom, mas a ideia dele até era boa. Era excelente. No papel era... Como é que não ganhou? Como é que não ganhou? Aliás, segundo eu sei, as sondagens... Ele ia faturar em tudo o que era charters e hotéis e museus, pastéis de Belém. Era o máximo. Eu acho a ideia visionária. Eu acho que sim. Mas agora... Aliás, o Benfica já tentou fazer isso. Com quem? Não me lembro do nome dele, mas já passou um chinês. Quem? Yudabao. Mas aí toda a gente fugia de Portugal, não era? O problema aconteceu o contrário. O problema é que o Yudabao fazia uma rima, não é? O Yudabao é tão mau. não havia charters para ninguém. Foi Nunes, já agora, achas que o futebol português começa a ser a única coisa exportável de Portugal, ou não? Bom, vamos ter 3 equipas portuguesas na Liga Europa na quinta-feira dos quartos de final, não é? Não podemos falar em crise no futebol nacional. De todo. Nem de salários, nem de ordenados. Como tu vês, por exemplo, o Sporting agora nas eleições presidenciais, 5 candidatos, caminhonetas de jogadores para virem, vamos ver, não é? Mas creio que sim, creio que o futebol funciona um bocado em contraciclo da economia portuguesa, vai-se lá saber porquê. Até o Sporting, como é que isto ficou? Quem é que ganhou? Foi Bruno Carvalho? Pois, ou Batota? O Augusto Inácio, que era o homem forte para o futebol, não é? Do Bruno Carvalho, teve uma afirmação muito engraçada, um ou dois dias depois das eleições, dizendo que, bom, mas o nosso Presidente já disse, e o nosso Presidente estava a referir-se a Bruno Carvalho, não é? Sim, porque ele ganhou as eleições. E então ficámos a saber que o Sporting, num ápice, passou de 0 presidentes. José Eduardo Betancourt tinha-se demitido para 2, o que é fantástico. Mas vem uma impugnação, não é? Agora vamos... Eu acho que não. Eu acho que já é difícil. Nunes, há aqui uma notícia que importa referir e vai marcando também esta semana. Carlos Queiroz é o novo selecionador do Irão. Isto não é o início da Terceira Guerra Mundial.
Carlos Queiroz. Eu conheço o Carlos Queiroz desde 1991. Eu, na altura, estava a iniciar-me. Eu tenho 20 anos de carreira de jornalista desportivo. E então, na altura, estava no CMR, no Correio da Manhã Rádio, e fizemos o Campeonato do Mundo Sub-20, não é? E na altura conheci o Carlos Queiroz e, de facto, tinha uma magnífica pessoa dele. Não, vamos lá ver. O processo de despedimento, evidentemente, é baixo de cão, não é? Agora, há uma coisa que é inatacável. É que a seleção jogava pouquinho. Achas que se tivesse sido uma outra pessoa, por exemplo, o atual selecionador, Paulo Bento, que de resto pode ver este programa à terça-feira, com Paulo Futre. Olha os dois. Eu sou amigo do Mister, hein? Sou amigo do Mister. Mandei-lhe uma mensagem de Natal a desejar felicidades. E ele respondeu, felicidades, pá. Paulo Bento, grande campeão. Achas que se o Paulo Bento tivesse ido ao Mundial, porquê é que perdemos? Foi por causa do Queiroz? Porque não jogávamos uma beata, basicamente. Não, eu acho que a seleção, obviamente, tinha a obrigação de jogar muito mais. Aliás, como se está a ver, não é? Sim, mas achas que foi só psicológico? Eu acho que há uma série de circunstâncias, evidentemente, quando as coisas não funcionam ao nível da comunicação e da relação profissional, evidentemente que isso tem implicações na performance e no desempenho. Eu acho que foi por aí que as coisas não correram bem. Olha, e o Benfica? Jesus, mesmo numa época destas, na Páscoa, não conseguiu ressuscitar a equipa. Epá, não sei, não sou eletricista. Bom, José Nunes é o nosso primeiro convidado, mas há outros. Como é habitual, todas as semanas, temos aqui dois cidadãos que normalmente dizem coisas bizarras. São dois personagens que vão entrar já a seguir. Vamos ficar a saber tudo em mais um episódio de Então e Depois, o que é que aconteceu? Então e depois o que é que aconteceu?